Deputados e senadores que buscam a verdade concederam uma entrevista coletiva para falar sobre o requerimento de instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar todos os fatos relativos ao dia 8 de janeiro. O deputado André Fernandes, que propôs a CPMI, explicou os propósitos da comissão: investigar todos os atos de ação e todos os atos de omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro. O deputado mencionou algumas das perguntas que precisam de respostas, como: por que mais de 1.000 pessoas foram presas no dia seguinte em outro lugar? Por que passaram ou ainda estão há mais de 2 meses presas? Qual é a situação desses presos? Cadê a individualização das condutas? A ABIN avisou o que o governo federal fez. Lula decretou sigilo sobre as imagens. Por que isso? O deputado disse: esses parlamentares aqui querem transparência, lutam pela verdade. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de criminoso, mas para investigar de maneira séria e intensa. Os senadores Magno Malta e Rogério Marinho explicaram a necessidade da CPI, lembrando que o regimento do Congresso Nacional garante que, com as assinaturas de 1/3 da Câmara e do Senado, a instalação tem que ser automática. O senador Magno Malta apontou: só uma CPMI pode explicar. Esse caos só se esclarecerá por uma CPI que tenha autonomia, até porque ela se instala por si só. O senador Rogério Marinho, por seu turno, lembrou: é importante que não haja seletividade na análise desse fato tão pernicioso. Precisamos da instalação da CPI para que ações e omissões de todas as autoridades, de todos os níveis de governo, possam ser elucidadas. Após os atos de vandalismo de 8 de janeiro, centenas de pessoas foram presas em massa com uma acusação em grupo, sem qualquer individualização de condutas, nem a apresentação de qualquer indício de que tenham participado de qualquer ato de depredação. Embora algumas tenham sido libertadas, centenas de pessoas permanecem presas até o momento, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. As imposições de medidas a título de cautelares sobre grupos inteiros de indivíduos de acordo com suas posições políticas já se tornou comum no Brasil em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, nos quais os grupos atingidos não têm acesso ao devido processo legal e sofrem por tempo indeterminado os efeitos de cautelares sem previsão legal e sem possibilidade de defesa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confisco de propriedades, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
O inquérito administrativo já se arrasta há mais de 1 ano e meio, chegando ao seu terceiro relator, o ministro Benedito Gonçalves, que dia após dia mantém vigente a ordem que retira o sustento de famílias e empresas. Há quase 20 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. 8 de janeiro. Fizemos esse protocolo no dia 7 de fevereiro, na atual legislatura. E pensando justamente em fortalecer e mostrar a união de todo o parlamento, pedimos que fosse uma comissão parlamentar de inquérito mista, onde terão e participarão senadores e deputados federais. Apesar do recesso, onde passou-se um longo feriado, ainda assim todos esses parlamentares ajudaram e buscaram assinaturas. Fizemos ontem um protocolo com 189 assinaturas de deputados federais e 33 assinaturas de senadores da República. São, até o momento, pelo menos 222 congressistas. E para que servirá esta CPMI? O pedido é explícito e é claro. É para investigar todos os atos de ação e todos os atos de omissão ocorridos no último 8 de janeiro. Muito tem se questionado por que mais de 1000 pessoas foram presas um dia após o ocorrido na Praça dos Três Poderes, em outro lugar que sequer era a cena do crime. Por que várias dessas pessoas se encontram há quase 2 meses presos? Qual é a situação dessas pessoas? Cadê a individualização da conduta? A BIM informou que avisou com antecedência a pelo menos 48 órgãos do governo federal sobre prováveis ataques que aconteceriam no 8 de janeiro. O que foi que o governo federal fez? Aconteceu de fato esses avisos? Quem os recebeu? Quais providências foram tomadas? Ainda, o dia anterior do protocolo, veio algo que acendeu a chama da incerteza no povo brasileiro. Vem o presidente da República e decreta sigilo nas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro. E decide ceder apenas partes cortadas daquelas filmagens para a imprensa. Por que isso? Esses parlamentares aqui querem transparência. Esses parlamentares aqui lutam pela verdade. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de criminoso, não, jamais. Mas estamos aqui para investigar de maneira séria e isenta. E prestem atenção. Aquele quebra-quebra, senador Marinho, é uma honra estar aqui ao seu lado. Aquele quebra-quebra não representa o povo patriota brasileiro. Nenhum desses senadores e deputados se sentem representados por aqueles vândalos que fizeram aquilo no 8 de janeiro. Mas estamos aqui para saber a verdade. Foram extremistas? Foram infiltrados? Houve omissão? O que de fato aconteceu no 8 de janeiro? Outro requisito, inclusive regimental, no pedido de CPMI do 8 de janeiro, de acordo com o artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, é explícito que esse pedido, uma vez requerido por 1/3 da Câmara dos Deputados, ou seja, 171 deputados federais, e 1/3 do Senado Federal, ou seja, 27 senadores,
essa CPMI é instalada de forma automática. Esses senadores e deputados que aqui estão lutam por transparência, lutam pela verdade, estão aqui, acima de tudo, para cobrar que o regimento do Congresso Nacional seja de fato executado. Muito bom. Vou passar aqui a palavra para o senador Marinaldo. Deputado, o senhor é investigado pelo STF. Ele vai responder. Nós estamos fazendo um comunicado. Eu vou falar sobre a CPMI. O fato determinado já foi colocado pelo deputado André. É muito importante que ocorra, porque a população brasileira precisa saber de fato quem são os criminosos, quem são os vândalos e as pessoas inocentes que foram roladas nesse processo. Na verdade, tem coisas muito simplórias que significam muito. As pessoas simples foram colocadas em ônibus, dizendo que queremos levá-los para um lugar seguro, para a rodoviária, vocês vão voltar para casa. E depois de assinar, depois de serem ouvidas uma audiência de custódia, é que elas receberam voz de prisão. Isso existe? Isso está no ordenamento jurídico? Quem pode explicar? Só uma CPI, só uma CPMI. E nesse momento, esse caos que tanto se fala só se esclarecerá numa CPMI que tem autonomia, e até porque ela se instala por si só pelas assinaturas dessa casa e do Senado Federal. Eu gostaria que o nosso líder, o deputado, o senador Marinho, que é líder da oposição do Senado, pudesse, na verdade, também, André, acrescentar as razões pelas quais e como nós procederemos. Porque se algum patriota, que se diz patriota, se vestiu de verde e amarelo e cometeu crime, que ele responda pelo crime. Agora os inocentes não podem pagar por crimes que foram cometidos por supostos infiltrados, até porque as imagens a serem buscadas numa quebra de sigilo de CPI, muitas delas já estão na mão de todo cidadão comum do vandalismo que ocorreu. Eu estava nessa casa quando o MST invadiu aqui. O mesmo de invadir o Supremo. Nenhum ato desse foi antidemocrático. Queimaram a imagem de Borba Gato. Em 2016 eu estava aqui quando colocaram fogo na esplanada. O que eu via eram deputados de esquerda, senadores, eu era senador, reclamando que Hollenberg, governador, que fez com que a polícia agisse contra pessoas pacíficas que estavam botando fogo na esplanada. Muita contradição, e há que se esclarecer as contradições nessa CPMI do dia 8. Senador Marinho. Bem, boa tarde a todos. Acho que esse momento é um momento importante, quando se inicia uma nova legislatura e há uma sinergia, uma sintonia entre as duas casas, tanto o Senado da República quanto a Câmara Federal, que apresenta em tempo recorde um número expressivo de assinaturas e se propõe a utilizar um instrumento legítimo da democracia previsto no nosso regimento, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para que nós possamos ver respondidas perguntas, dúvidas, indagações que estão passando no imaginário de milhões de brasileiros. Todos nós repudiamos veementemente quaisquer atos que digam respeito à depredação de patrimônio público, a barbárie, a impedir o direito de ir e vir de quem quer que seja. A luta necessariamente é dentro do campo democrático. Nosso escudo é a Constituição. Agora é importante que não haja seletividade na análise desse fato tão pernicioso que ocorreu no dia 20 de janeiro. É necessário que as luzes sejam acesas e que as ações e omissões de todas as autoridades em todos os níveis de governo possam ser elucidadas, para que nós possamos ter um quadro completo
real que de fato aconteceu naquele episódio deplorável. E quem tem culpa, ou por incitamento, ou por patrocínio, ou por depredação, ou por omissão, que ele possa ser exemplarmente punido, mas que nós possamos separar o joio do trigo. Existem centenas de pessoas hoje que estão sendo aprisionadas e que precisam, muitas vezes, ter uma oportunidade de visitar, que precisam ter um desfecho das suas situações. Nós defendemos que haja individualização das condutas, para que, ao longo desses 40 dias, as pessoas que efetivamente têm as suas imagens resgatadas nas câmeras de segurança dos 3 órgãos, já devidamente identificadas, sejam processadas e punidas nessa lei. E os demais sejam libertados. Porque é assim que reza a nossa Constituição e o Estado de Direito. Mas é aguardar que nós possamos instalar brevemente a CPMI, que ela possa ser uma demonstração da vitalidade da democracia brasileira, na sua forma, eu diria, mais importante, que é o parlamento brasileiro, que representa a sociedade, fazendo o seu papel de trazer a verdade sobre as dúvidas que hoje existem sobre esse triste episódio sabativo sobre o nosso país. CPMI já! 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 Brasil! Brasil!